Bom dia, graça e paz. Hoje a nossa palavra do nosso devocional, né, do meu, na verdade, né, que eu divido com vocês e tem tido resposta que o devocional tem falado com bastante pessoas, né? Então, hoje nós vamos falar João 5, a cura do paralítico do tanque de Betesda. Desde já eu peço perdão, as crianças estão todas em casa, estão bem agitadas. Se sair alguma vozinha aí, vocês já estão sabendo. João 5, do 1 ao 15, tá? Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidões de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em cerca de tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento de água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água se me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus diz: Levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram: Aquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar a cama. E ele respondeu: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o havia curado. Aqui na palavra, hoje vamos falar de um homem que havia 38 anos que ele estava numa enfermidade, que ele estava necessitando de cura. Betesda significa casa de misericórdia. Eu pesquisei. Betesda significa casa de misericórdia. Há 38 anos ele estava enfermo, mas a Bíblia não fala quanto tempo que ele estava ali no tanque. Quanto tempo ele buscava misericórdia divina. Mas a Bíblia fala que de tempo em tempo descia um anjo para agitar as águas, para curar cegos, mancos, ressecados, né? E esse homem estava ali. Por vezes, né, deu a entender pelo texto que por vezes ele tentou chegar até a água. Sempre chegava alguém na frente dele. E mesmo assim, ele não perdeu a fé de que um dia ele iria ser curado. E Jesus também, quando chegou naquele tanque, você lendo a Bíblia, analisando bem, você vê que Jesus foi ali para encontrar com ele. Porque na Bíblia fala que, né, quando fala que Jesus já sabia da situação que ele estava e que depois Jesus se retirou, pois sabia que ali havia grande multidão. Então, Jesus foi ali para encontrar com ele. Mas antes de entrar nesse assunto, o que te leva à casa de misericórdia? Qual é a enfermidade que você vem carregando dentro de si? O
O que te limita? Porque a enfermidade dele era uma enfermidade que o limitava, perdão. Era uma enfermidade que o limitava. Por muitas das vezes, a gente tem mania de comparação. Nós temos, tá? Deus não nos compara com ninguém, mas nós nos comparamos. Nossa, tem tantos anos que eu estou com esse problema que não tô aqui para falar que seu problema é grande, que seu problema é pequeno, mas por tantos anos eu carrego esse problema. E fulano, muitas vezes a gente nos compara com o ímpio, né? Fulano tá lá. Fulano tem uma vida boa, fulano tem uma vida abençoada, né? Fulano consegue, fulano entra no problema, mas ele sai sozinho. Era a situação desse paralítico. Há 38 anos, com uma enfermidade, estava numa casa de misericórdia, que eu tô olhando para a Bíblia, tá? Pra mim não me perder. Estava numa casa de misericórdia, mas o lugar era grande, tinha uns 5 varandas, né? Tinha 5 prendas. Grande, várias pessoas também queriam o que ele queria, mas por mais que a fé dele, que ele iria ser curado, era grande, por mais que a busca de cura dele fosse grande, ele sozinho não conseguia. Então Jesus foi lá para isso. E o que ele fala com você hoje é o seguinte: filho, se você não consegue sozinho, hoje eu tô aqui te perguntando, o que queres que eu te faça? Qual é a sua enfermidade? O que te limita? Porque hoje eu tô aqui para isso. E não vamos cometer o mesmo erro do paralítico, que quando Jesus perguntou para ele, né? Quando Jesus perguntou para ele, né? Se ele queria ficar são e tudo, ele começou a falar de, porque quando as águas se agitam, não, vamos ser específicos com Jesus. Não vamos fazer rodeios para Jesus. Vamos mostrar para Jesus realmente o que é. Não vamos... Ele tentou explicar para Jesus o porquê que ele estava ali até hoje. Não, Jesus não quer saber disso. Jesus está sendo específico para você. Você quer ficar são? O que te limita? Eu vim te curar. Eu preciso te curar, mas eu preciso que você seja específico. Porque eu já sei o que você precisa. Eu só preciso que você me fale se você quer ficar são. E muitas das vezes a gente fala com Jesus com palavras, mas as nossas atitudes não são atitudes de quem quer ficar são. Nós queremos continuar prostrados. Nós queremos continuar paralíticos. E Jesus hoje ele está te perguntando, você quer ficar são? Porque eu estou aqui para curar você. Eu saí da onde eu estava para vir aqui encontrar você. Jesus foi no tanque para encontrar aquele homem. Porque Jesus já sabe. Irmãos, Jesus já sabe o que você precisa. Só que ele quer que você fale com ele. Ele quer ouvir de você. Ele quer sentir de você. Porque muitas das vezes as nossas orações são rasas demais. As nossas petições são rasas demais. Porque na Bíblia está escrito que o que pedires, eu li isso hoje também, que o que pedires em oração será feito. Né? Perdoar os irmãos, para que quando pedires em oração seja feito. Não vou lembrar agora onde que eu li, não. Mas eu li também sobre isso hoje. Então, Jesus hoje está perguntando para você. O que você quer de mim? Né? Vamos ser mais específico. O que você quer de mim? Hoje, meus irmãos, não sei se por ironia, né? Ou não sei, Deus trabalha da forma que ele quiser. Hoje é sábado. Então hoje, neste sábado, Jesus está perguntando para você, o que queres que eu te faça? Você quer ficação? O que você necessita de mim? Então ele fala com você, é isso que você quer? Porque no seu coração você já sabe o que você quer. Fica rodeando demais em cima de uma coisa que você já sabe. E em cima de atitudes também que você sabe que você precisa tomar, que é tomar a tua cama e andar.
Toma o que é teu e anda. Porque Jesus não simplesmente cura aquele homem. Ele cura, mas ele pede uma atitude desse homem muito arriscada. Naquela época, naquele tempo, o sábado era guardado. E a penalidade para quem não guardasse o sábado era a morte. Não sei se muitos sabem disso, mas não precisa de muito a fundo, não. Estuda, pesquisa. Qual é a penalidade de quem não guarda o sábado, não guardava o sábado, que hoje em dia Jesus nos libertou disso. Era a morte. Mas ele não pensou duas vezes, irmãos. Ele não pensou duas vezes. Ele tomou a cama dele e ele andou. E quando ele foi... Quando ele foi... Qual que é a palavra? Quando ele foi interrogado sobre isso, quando alguém me perguntou, né, sobre isso, hoje é sábado, não é lícito o que você está fazendo. O homem que me curou, ele mesmo me mandou. Toma tua cama e anda, porque se ele me curou... Olha o que aquele homem fez. Ele foi curado, mas ele poderia ter sido condenado à morte ali. Mas ele foi. Porque aqui o texto ele não entra muito a fundo, mas se você entrar muito assim a fundo, se você realmente estudar a palavra assim, né? Sobre o tempo de Jesus, eu gosto muito dessas coisas, sobre estudar as coisas que se passavam no tempo, você vai ver que o que ele estava fazendo não era simples. E muitas das vezes Deus pede pra gente coisas simples. Ele fala assim, filho, deixa somente eu te usar. Ele falou, leva aquela palavra ali. Mas Jesus, eu não posso. Jesus, ele não te cobra nada, não é isso que eu estou falando não, tá, irmãos? Eu só estou mostrando a atitude desse paralítico. A atitude dele. Jesus pediu ele algo que poderia, se ele não tivesse fé, porque ele teve muita fé em Jesus. Se ele não tivesse fé, ele ia ficar com medo. Mas opa, hoje é sábado. Eu vou levar a minha cama, eu posso ser condenado à morte. E ele foi. E muitas das vezes a gente não quer cantar um louvor para alguém. A gente não quer falar uma palavra para alguém. A gente não quer enviar uma mensagem que seja que Deus pede para alguém. E Jesus hoje me fala que as pessoas hoje em dia são muito rasas. Muito rasas. Elas não se aprofundam nele. Elas não se aprofundam no que ele é capaz de fazer. Nós somos muito humanos. Jesus não é humano, irmãos. Ele não é humano. Ele não é limitado. Muitas das vezes a gente não faz o que ele nos pede com medo de... Ai, mas será que fulano vai achar de mim? Eu sou tão errada. Eu sou tão errada, tá? Eu tô falando isso que é o que é pra mim, tá? O meu devocional fala comigo primeiro. Né? É Jesus falando pra mim. Eu sou tão errada, Jesus. Mas o Senhor vai pedir isso pra mim? Mas para pra pensar, hoje é eu, Amanda, falando com você, tudo que Jesus já fez por você. No meu caso, Jesus já me livrou da fome, Jesus já me livrou da morte. Eu já tive cara a cara com a morte. E Jesus me tirou de lá. Jesus já me livrou de vergonhas. E tem me livrado, tá? Porque só Deus sabe muitas das lutas que eu passo, né, no off. Mas... E muitas das vezes ele me pede as coisas e eu falo com eles, mas Jesus, Jesus, você vai pedir pra mim? Mas eu não posso fazer isso. Mas esse homem tinha acabado de ser curado e poderia ter sido condenado à morte. Mas por fé, da cama, do leito, poderia livrar de qualquer coisa. Ele nem sabia que homem que era aquele, gente. Ele nem sabia quem que era aquele homem. Ele simplesmente fez o que aquele homem mandou. O poder de me curar. Nós conhecemos Jesus. Nós temos a Bíblia que fala desde antes de Jesus nascer. E qual é a desculpa que nós estamos dando? Porque ele não conhecia Jesus. Ele não sabia quem que era aquele homem. E ele não pensou duas vezes. E no fim do texto falou que ele saiu, né,
falou para os judeus, foi ele que me curou, né? E Jesus falou para ele que ele estava curado, que era para ele ir e não pecar, para que não acontecesse coisas piores com ele. Jesus hoje está vindo ao nosso encontro. E ele está perguntando para mim e para você: até quando? Vocês têm toda a oportunidade de me conhecer. Na época dessas pessoas da Bíblia, Jesus era quem eles ouviam falar, que fez milagre em algum lugar. Muitos nem ouviam falar, não tinham ouvido falar de Jesus. Simplesmente falou, tá passando um profeta que faz milagre e vai. No caso desse rapaz, Jesus foi ao encontro dele. Ele não foi ao encontro de Jesus porque ouviu que Jesus fazia milagre. E ele fez algo para Jesus que poderia estar devolvendo, vamos dizer assim, para Jesus a cura, né? Era algo grave, irmãos. Eu brinco aqui em casa que a lei de Moisés não era brincadeira, não. Era sim, não, certo no certo, preto no branco, como o pessoal fala, né? E eles seguiam ali à risca. Dá vergonha, sabe? Pra mim, texto desse na Bíblia. Tanto que eu procurei outras coisas pra me estudar hoje. Eu nem ia gravar o meu devocional de hoje. Mas como uma pessoa me cobrou, eu não sei se eu vou mandar pra ela só ou se eu vou mandar pra outras pessoas, mas dá vergonha de hoje falar que eu sou cristã. Porque eu não sou um terço de um cristão bíblico. Aqui não tô falando de uma pessoa de um discípulo de Jesus que vivia com Jesus, gente. Nós somos muito rasos, realmente. Realmente somos muito rasos. O nosso amor é muito limitado. Tá bom, Jesus, eu te amo, mas olha, eu tenho as minhas coisas para poder fazer. Eu amo você, Jesus, mas eu tenho as minhas limitações. O Senhor pode ir só até aqui. Daqui para cá, o Senhor não passa. Ah, não, porque ali, Jesus, ali me dói. Ah, não, Jesus, porque ali não dá para mim, não. Ah, não, Jesus, porque esse aqui não é o meu horário. Esse horário aqui, nesse momento eu sou funcionária. Nós necessitamos ser de Cristo em todos os momentos. Nós somos cristãos. E naquele momento somos funcionários, mas primeiro nós somos cristãos. Ah, mas e se eu perder o meu emprego por estar falando de Jesus? Ele vai te enviar outra coisa. Ah, mas e se fulano ficar com raiva? Quem te justifica? Porque Jesus hoje em dia, ele não te pede para você carregar a sua cama no sábado e ser condenado à morte. Porque aqui no Brasil, nós temos essa folga, vamos dizer assim. Folga, sim. Folga. Porque existem tantos cristãos que não poderiam estar fazendo o que eu estou fazendo agora. Existe. Existe sim. Então, irmãos, o que tem limitado seu amor com Cristo? Vamos quebrar as barreiras que nós colocamos para ele. Não, Jesus, mas eu vou até aqui. Para lá o Senhor não vai. Porque alguém na Bíblia, alguém que está aqui na Bíblia, que ele nunca tinha ouvido falar de Jesus, por gratidão, sem pensar duas vezes, tomou a cama dele e andou. E o nosso tomar a nossa cama e andar, pelo menos para mim, tomar minha cama e andar, é fazer o id que ele me mandou, se eu não me engano, lá em Marcos. Se eu não me engano. Então, irmão, chegou a hora da gente tomar a nossa cama e andar, porque a gente não tem muito tempo mais.
o nosso tempo tá acabando, sabe? E, pelo menos pra mim, Jesus tem esfregado tantas pessoas que nunca nem sequer tinham ouvido falar de Jesus. Ultimamente foi a mulher adúltera, a mulher do poço, agora o paralítico. Foi assim, um atrás do outro, sabe? E eu tô aqui, mas. E tem me dado vergonha. Porque eu conheço esse Jesus aqui, porque eu tenho ouvido falar dele, eu tenho lido sobre ele, eu tenho estudado sobre ele. Quando ele me pede algo no pessoal, eu falo: não, Jesus, espera aí. Eu não sou capaz. Filha, quem te capacita sou eu. Você não é capaz mesmo. Nós não somos capazes, você não é capaz de nada. Quem é capaz é Jesus. Ele é capaz. E ele te capacita, porque se ele te pediu, ele vai te capacitar. Ele não vai te envergonhar. Então, a palavra de hoje que Jesus falou comigo é essa. O que eu quero que ele me faça? E se eu estou disposta a tomar a minha cama, tomar o meu leito e andar? Porque hoje nós somos paralíticos na fé. Jesus está falando hoje de fé. Será que eu estou disposta? Ou eu vou querer continuar me arrastando? Esperando o anjo agitar as águas. Porque o anjo agita as águas. Mas quem está mais sedento que eu, pula primeiro. O que tem te limitado? O que queres que Jesus te faça? Você seria capaz de perguntar para Jesus a mesma coisa? Jesus, e o Senhor Jesus, o que queres que eu te faça? Porque por mim o Senhor já tem feito tudo. Porque é muito lindo falar: eis-me aqui, Jesus. Mas você está disposta a fazer o que Ele quer? Você está disposto a perguntar a Jesus: Jesus, o que realmente o Senhor quer que eu te faça? Tenha um ótimo sábado para vocês. Perdoa a barulhada e a brigaiada das crianças. Mas quem tem família entende. Graça e paz. Um bom sábado a todos e que Jesus continue ministrando no coração de vocês, porque no meu ele ainda não terminou.